devo comer o que eu quiser, eu devo me entregar a todos os prazeres do meu corpo, eu devo buscar riquezas, porque a vida é isso, o sentido da vida está reduzido nisso. A filosofia moderna é essa, é uma filosofia existencialista, materialista e hedonista. Por que essa filosofia existe? Porque acreditam que é assim que o homem será feliz, tendo o que é material, entregando-se aos prazeres e experimentando isso agora. É o existencialismo, experimentando isso agora, porque isso é que dá sentido à vida. E os homens fazem isso, se entregam a essas loucuras todas aí, nessa expectativa de serem felizes. Por que nós existimos? Para isso, para desfrutar o máximo que puder. E Justino Mártir foi um filósofo que caminhou por todos os modelos de filosofia que havia em seu tempo. Por que ele fez isso? Porque ele buscava a felicidade. Por que eu existo? Qual é a razão da vida? Muitas pessoas não sabem isso. Eu perguntei para as minhas filhas uma vez assim. Eu tenho 3 menininhas, a Isabela, a Helena e a Sofia. E eu perguntei para elas uma vez assim: para que serve uma faca? E elas responderam: pai, você não sabe? Eu falei: não, eu sei, eu quero que você responda. Para que serve uma faca? Para cortar. Muito bem, parabéns. Para que serve um travesseiro? Pai, é fácil, muito fácil. O travesseiro serve para a gente dormir. Ok, para que foi feita, para que foram feitos os brinquedos? Os brinquedos? Os brinquedos foram feitos para a gente se divertir, para a gente brincar. Muito bem. Para que foi feito o sorvete? Essa eu sei. O sorvete foi feito para a gente chupar, para a gente comer. É muito gostoso. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Agora, última pergunta. Para que foi feita a Isabela? Para que foi feita a Helena? Para que foi feita a Sofia? Dá para ouvir os grilinhos lá fora. Eu disse a elas: vocês sabem para que foi feito um brinquedo? Para que foi feita uma faca? E para que foi feito um sorvete? Mas vocês não sabem para que vocês foram feitas. E muita gente não sabe. E vive sem sentido. Por que eu existo? Eu não sei. Então eu expliquei para elas por que nós fomos feitos. Aliás, por que nós somos feitos? Quem sabe? Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não vivermos para isso, como é que nós seremos? Infelizes. E foi exatamente isso que o Wagner respondeu agora. Foi exatamente isso que Justino descobriu. É muito interessante a história de Justino. Ele era um filósofo procurando por todos os meios aí a felicidade, a razão da existência, não encontrou. Um dia ele foi numa praia. Ele conta isso num livro que ele escreveu chamado Diálogo com Trífon. E ele foi numa praia e ali havia um senhor, já assim de uma certa idade. E ele começou a conversar com esse senhor, com esse homem. E conversando com esse homem, ele disse que ele era filósofo. E aquele homem começou a falar para ele sobre uma filosofia, entre aspas, chamada cristianismo. E falou de Jesus para ele. E quando ele apresentou o cristianismo, a fé cristã para Justino, Justino creu na mensagem do Evangelho. E ele disse: olha, agora eu encontrei a verdadeira filosofia. Agora eu descobri por que eu existo. Agora eu descobri o sentido da vida. E foi um grande mestre em Roma. Justino abriu uma escola em Roma. E vejam, isso aconteceu na época das perseguições. Olha lá, ele morreu no ano 165, na época de perseguição de Marco Aurélio. E nessa época de oposição do Estado, ele começou uma escola em Roma, foi perseguido e foi morto, foi decapitado ele juntamente com 6 alunos, defendendo a fé cristã. E ele disse: olha, eu sou filósofo e eu caminhei por todas as filosofias que se possa conhecer.
Todas elas. Nenhuma me deu as respostas. A única que me deu a resposta, que deu sentido à minha vida, foi a fé cristã. E eu abracei a fé cristã, eu sou cristão e eu morro por isso. E de fato morreu por isso. É muito interessante a história de Justino. Se você não é cristão e está procurando o sentido da vida, batendo em várias portas por aí, não perca o seu tempo. Alguém já fez isso antes de você e não funcionou. Então, dirija-se diretamente para o cristianismo, que você vai ter a mesma experiência que Justino teve. Muito bem. Atenágoras também foi um outro filósofo. É interessante que ele, além de filósofo, ele era um defensor da fé cristã. Esses defensores do cristianismo são chamados de apologistas. Então, os pais da igreja, entre os pais da igreja, há os apologistas, são aqueles que defendem a igreja. E há os polemistas. Então, há duas classes de pais da igreja. Há os apologistas, que são os que defendem a igreja contra as acusações. E há os polemistas, que defendem a igreja contra as heresias. Entenderam a diferença? Apologista defende a igreja contra as falsas acusações. Polemistas defendem a igreja contra as falsas doutrinas. Nós temos que imitar quem? Os dois. A igreja sofre falsas acusações hoje ou não sofre? Sofre. A igreja é perseguida também por falsas doutrinas hoje? É ou não é? É, claro que é. Nós temos que defender a igreja e temos que defender a verdade. Muitas pessoas atacam a igreja hoje em dia. Temos que defendê-la. Muito bem, esse foi Atenágoras, que permaneceu como filósofo. Ele inclusive usava uma capa, a capa de filósofo. Mesmo depois de se converter, ele continuou usando essa capa. Ele era de Atenas. Em Atenas esse era o costume, o filósofo usava uma capa. E Atenágoras permaneceu usando essa capa, mesmo depois de cristão, dizendo, pô, eu sou o filósofo de verdade. Eu conheci a filosofia verdadeira. Eu tenho as respostas para a vida. Então ele permaneceu usando os trajes de filósofo. Muito bem. Outro personagem que vem aí. Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi mais um polemista que batalhou contra o gnosticismo. Irineu, vejam bem, Lyon é uma cidade na França, ainda hoje está lá. Quem for na França pode conhecer Lyon. Lyon é na França. Agora, Irineu nasceu na Turquia, em Esmirna. Ele conheceu Policarpo. Irineu conheceu Policarpo. Antes de Irineu ser bispo, ele conheceu Policarpo. Depois, por alguma razão, ele foi para a Gália. Gália é a França. Nós falamos da igreja galicana. Igreja galicana é a igreja francesa. Galicanismo, né? São termos ligados à França. Então ele foi para a Gália e se tornou bispo em Lyon. E lá em Lyon ele se revelou um grande defensor da verdade contra o gnosticismo. O gnosticismo é aquela doutrina que nós ensinamos, que nós mencionamos, que crê que a matéria é má, que foi um demiurgo perverso, uma emanação de Deus, uma emanação perversa de Deus, que criou a matéria. E a matéria tem que ser libertada, ou melhor, a alma tem que ser libertada da matéria. O gnosticismo ensina isso através da gnose, do conhecimento. Até mencionei, né, um extraterrestre que me abordou, né, em Atibaia, e era um ser gnóstico, né, e veio com essas ideias mostrando que elas ainda estão vivas. E Irineu de Lyon foi um grande escritor contra o gnosticismo. Você não tem Irineu de Lyon aí na sua apostilinha. Acrescente aí porque não está aí. Estou procurando aqui, estou vendo que eu não coloquei na apostilinha, coloquei só na projeção, então você anote aí Irineu de Lyon. Morto lá em 202. Orígenes de Alexandria. Já falamos dele também.
Note bem, este homem, Orígenes de Alexandria, é uma figura importante na história da igreja. Por quê? Prestem atenção. Orígenes está vivo. Orígenes está vivo. Orígenes foi um grande defensor da verdade. Mas ele disse algumas coisas, ele deixou uma herança que em alguns aspectos não é muito positiva. Por quê? Porque Orígenes de Alexandria, onde fica Alexandria? Onde ficava Alexandria? Onde? Egito. Alexandria era um centro cultural. E a filosofia grega dominava a mentalidade daquela cidade, a mentalidade intelectual daquela cidade. E os cristãos de Alexandria tinham dificuldade em transmitir as verdades do Antigo Testamento para a mente intelectual grega. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito passional. Lembra que eu falei que dentro da filosofia grega, o deixar-se reger pelas paixões é algo errado? Que o ideal do estoico era não ser afetado pelas paixões? Lembra que eu falei isso? Pois bem, os filósofos gregos, os intelectuais gregos diziam, olha, o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus que se rende às paixões. Não é um Deus virtuoso. Ele é um Deus que se ira e destrói Sodoma e Gomorra. Ele é um Deus que fica nervoso e mata alguém que pega alguns pedaços de pau no sábado, né? E pede que sejam mortos os cananeus de forma terrível e cruel. Onde está o equilíbrio desse Deus? É um Deus que se deixa dominar por emoções. Nós conhecemos pessoas, homens, que são muito superiores a esse Deus de vocês. E os cristãos muitas vezes não tinham como responder a essas perguntas, a esses questionamentos. Qual foi a saída, qual foi a solução proposta, em primeiro lugar, por um judeu chamado Filo. Houve um judeu chamado Filo, que viveu no 1º século em Alexandria, antes de Orígenes. Depois de Filo, também tivemos um cristão chamado Clemente de Alexandria, que deu sequência a uma escola fundada por um cristão chamado Panteno. Então esses nomes, Filo, Panteno, Clemente, são nomes de pessoas ligadas de alguma forma às escrituras. Filo não era cristão, Filo era judeu, né? Panteno era cristão, Clemente era cristão, mas pessoas ligadas ao desenvolvimento de uma nova forma de ler a Bíblia. Ora, se eu olho para a Bíblia e eu vejo um Deus rendido ali às paixões, então eu devo ler a Bíblia de uma forma diferente. Quando a Bíblia fala que Deus se irritou, talvez ela queira dizer outra coisa. O que aconteceu então em Alexandria, através do trabalho de Filo, através do trabalho de Clemente, através do trabalho principalmente de Orígenes, que foi o maior de todos. Orígenes foi o homem mais culto da sua época. Não havia no mundo uma pessoa tão culta quanto Orígenes. Foi o grande Orígenes, grande professor. Pessoas vinham do mundo inteiro para ouvir as aulas dele em Alexandria, na escola de Alexandria. Ele dirigia a escola de teologia de Alexandria. E quando Orígenes se viu diante desses problemas, e também os seus antecessores, o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: olha, a Bíblia tem um sentido alegórico. Ou seja, nós não devemos valorizar tanto o sentido literal da Bíblia. Ela tem uma mensagem escondida por baixo dela. Assim como o ser humano tem corpo e espírito, da mesma forma a Sagrada Escritura. Obrigado, irmão. Da mesma forma a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura tem o corpo, que são as letras, que é o sentido literal, o sentido comum. Mas por trás dessa letra existe um sentido escondido, que só cristãos maduros conseguem captar. O que vocês acham? Isso é perigoso ou não é? Eu leio um texto bíblico e eu falo assim: esse texto diz isso, mas ele não diz só isso. Eu começo a imaginar outras coisas que eu acho que ele diz. Por exemplo,
Você pega a parábola do bom samaritano. O que aquela parábola diz? Aquela parábola diz que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e foi assaltado, e passaram lá as autoridades, algumas autoridades religiosas da época, não socorreram. Depois passou um samaritano, que era a pessoa que ninguém esperava jamais que fosse ajudar um judeu, e ajudou. Como é que um alegorista lê essa história? Olha, ele descia de Jerusalém para Jericó. Isso é um símbolo, é o homem que desce do seu estado de graça, né, para o pecado, que vai caindo, que vai descendo, que vai cada vez se afundando mais no pecado. Mas o texto não diz isso não, mas esse é o sentido espiritual. De onde você tirou isso? Não, é isso. Ok, então tá bom. E olha, o samaritano é Jesus que salva esse homem. Os salteadores são o diabo e seus anjos. Os homens que passaram são a lei e os cerimonialismos todos que não podem salvar, mas o samaritano é Jesus que pode salvar. E depois quando ele pega aquele homem machucado e leva na estalagem. A estalagem é a igreja. É. E as duas moedinhas? Quem não sabe, é o batismo e a ceia. E quem é o burrinho que ele levou? Todo mundo sabe, o burrinho é o apóstolo Paulo, que leva as pessoas. Você começa a imaginar significados. E tem muita gente fazendo isso hoje. Você já viram alguma pregação no livro de Cantares? Já ouviram? No livro de Cantares, quando alguém vai pregar em Cantares, sempre alegoriza. Quem é a esposa? A igreja. Quem é o esposo? É Jesus. O escritor de Cantares nunca nem pensou nisso, né? O escritor de Cantares estava simplesmente mostrando como deve ser o relacionamento conjugal. Só isso. Não está pensando em Jesus na igreja, nada. Ele elogia lá, né? Ele elogia os cabelos da esposa. Os cabelos são... Fica imaginando. Ele elogia o umbigo dela. O que é o umbigo da esposa? Umbigo é a Convenção Batista. Pronto. Aí. Umbigo é a Convenção Batista. Ou seja, começa a alegorizar. É uma tendência natural que vem lá de Orígenes. Recentemente, lá no seminário, o aluno falou de um pastor que foi pregar no texto de Zaqueu. E o que ensina o texto de Zaqueu? Fala de um homenzinho pequenininho que subiu numa árvore para ver Jesus, né? E aí, quando ele viu Jesus se aproximou dele, intimou, né? Olha, eu vou ficar na sua casa hoje, né? E ficou lá e tudo bem, e houve salvação naquela casa. O texto mostra isso, a graça de Jesus buscando o homem perdido e os resultados do arrependimento daquele homem. E é isso que o texto mostra. Mas como é que o pastor pregou? O pastor pregou dizendo o seguinte: olha, a árvore simboliza a igreja. Então o homem só pode ver Jesus se ele estiver na igreja. Se ele não estiver na igreja, ele não vê Jesus. Complicado, né, pastor? Primeiro que teologicamente isso é questionável. Muita gente conheceu Jesus sem estar na igreja, né? Muita gente conheceu Jesus nos lugares mais inusitados que podemos imaginar. E pior, quando Jesus encontrou Zaqueu, o que ele falou para ele? Zaqueu, sai da igreja depressa. Ele falou, desce depressa. Se eu for pegar a alegoria e levar as últimas consequências, todo mundo tem que fugir da igreja o mais rápido possível, né? Vem para a igreja, se converte, suma daqui, bem depressa. Já conheceu Jesus? Já viu? Já, suma, depressa. A história ensina isso. Claro, a alegoria não tem o menor sentido.
E a Orígenes popularizou isso. E isso está em voga ainda hoje. Muita gente usa um método alegórico ainda hoje para ensinar. Orígenes deixou essa herança, infelizmente, uma herança ruim. Um homem muito inteligente, Orígenes, mas deixou a alegoria como um modelo de interpretação bíblica que é inaceitável. Inaceitável. A alegoria serviu para que a Igreja Católica defendesse os seus dogmas ao longo da Idade Média. Na Idade Média, o método usado pelo catolicismo romano era a alegoria. Os reformadores do século XVI rejeitaram terminantemente a alegoria e adotaram o método histórico literal, entendendo que a Bíblia diz exatamente o que ela diz, sem nenhum sentido oculto por baixo ali das letras. Tertuliano de Cartago já conhecemos, que foi o grande apologista, defensor da fé, e que foi o homem que usou pela primeira vez o termo trindade. No final da sua vida, Tertuliano se juntou aos montanistas, que eram muito rígidos, porque o seu modo de pensar era um modo de pensar bastante rígido. E ele se juntou a eles, não deu certo com eles também, fundou o grupo de tertulianistas, né, e no final da vida ficou sozinho. Né? Muito, muito severo, Tertuliano de Cartago. Mas ele é o autor da frase, o sangue dos mártires é semente. Grande Tertuliano, advogado e defensor da fé. Atanásio de Alexandria. Atanásio de Alexandria, dá para ver aí, ele é de Alexandria, norte do Egito. Ele foi o grande campeão da ortodoxia. Lembram do concílio de Nicéia? O concílio de Nicéia condenou as ideias de Ário, que dizia que Jesus não era divino, que Jesus era uma criatura. Atanásio de Alexandria foi o grande defensor da tese de que Jesus é divino, não criado, alguém da mesma substância de Deus. Olha que interessante, olha a expressão que eu usei agora, alguém da mesma substância de Deus. Note bem, a criação foi feita por Deus, mas a criação não é da substância de Deus. A criação não foi feita da essência de Deus. Os panteístas, já devem ter ouvido falar dos panteístas, creem que o mundo material é um pedaço de Deus, então tudo é divino. Eu encontro uma formiga, a formiga é divina. Eu encontro uma árvore, a árvore é divina. Eu encontro uma pessoa, a pessoa é divina. As pessoas até dizem, você tem que desenvolver o potencial que há em você. Há poder em suas palavras. Já ouviram isso? Tem crente falando isso. Tem crente dizendo isso. Né? Há poder em suas palavras. Você tem que desenvolver esse potencial. Que eu tenho potencial nada. Ai, pedir a Deus socorro. Você não tem nada em você. Acorda para a realidade. Né? Isso aí é hinduísmo com capa de cristianismo. Essa ideia, essa hipervalorização do poder do indivíduo. É a divinização do homem. É um dos desdobramentos da ideia de que o mundo material é uma extensão de Deus, que há em você uma centelha de divindade, que você é alguma coisa divino, que alguma coisa você é, que você fala, acontece. Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Você também pode ser um deusinho, você também pode falar alguma coisa e aquilo acontecer. Essa é a mentalidade que existe inclusive nas igrejas. Mentalidade hinduísta, a mentalidade que acha que o mundo material é uma extensão de Deus. Nós sabemos que não, o mundo material é feito de outra substância. O mundo material foi feito do nada, não foi feito da substância divina. É a criação ex nihilo. O que é ex nihilo? O que é nihil? É nada. Né? É a criação pelo fiat. O que é a criação pelo fiat? O que é fiat? Faça-se. O que é fiat lux? Haja luz, né? Fiat lux. Tem um fósforo que chama Fiat lux. Né? Por que chama Fiat lux? Por causa disso. Haja luz, se acende com aquele fósforo. Né? Então Deus disse, não falou em latim, né? Mas ele disse Fiat lux. E houve luz. Há poder nas palavras dele. Nas minhas não. Eu não sou Deus.
Atanásio disse o seguinte: olha, o universo, os seres criados, são de outra substância, não são da substância divina. São feitos de outro material, entre aspas. Mas Jesus é da mesma essência e da mesma substância de Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Uma só essência. A expressão que é usada no grego é uma partícula que é neutra, dando a ideia de que ele está falando que ele é uma só coisa com o Pai. Ele é de uma só essência com o Pai. Eu e o Pai somos um. Atanásio de Alexandria usou uma expressão, a expressão homoousios. Homoousios. Quem está anotando é com H. Homoousios. Vou soletrar. Muito ruim, né? De falar assim. Homoousios. Tudo junto. H-O-M-O. Homoousios. O-U-S-I-O-S. Homoousios. Significa o quê? Da mesma ousia. Da mesma substância. Jesus Cristo é divino, da mesma substância que Deus. Ele falou isso. E a ideia, essa defesa dele da fé, destruiu o pensamento ariano. Nós cremos nisso, que Jesus Cristo é homoousios. Muito bem, um outro aí. Até que horas eu vou aqui? Oi? Até as 5h20 até as 5h30? 5h30, tá bom. Bom, vocês têm aqui agora, eu coloquei 3 nomes aí. Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Basílio e os 2 Gregórios. Muito bem. Esses 3 homens são chamados de os grandes capadócios. Esse é o apelido que é dado a eles 3. Os grandes capadócios. Por quê? Porque eles foram bispos numa região da Turquia, no lado mais oriental da Turquia, chamada Capadócia. É um nome bonito até, pode até colocar no seu filho, quando nascer. Minha filha chama Capadócia. Lindo nome esse. Mas muito cheio de significado. Pelo menos na história da igreja. Então, os grandes capadócios, Basílio de Cesareia era irmão mais velho de Gregório de Nissa. Está vendo ali o Gregório de Nissa? O Basílio de Cesareia era irmão mais velho do Gregório de Nissa. E eles tinham uma irmã. A irmã deles se chamava Macrina. Macrina. Devia ser bem magrinha, esse nome aí. Olívia Palito, talvez fosse o apelido dela na época. Mas não há nenhum registro histórico dizendo isso. Mas a Macrina foi importante, porque Macrina era uma teóloga. Falei, quem disse que as mulheres não tinham lugar na igreja antiga, Todo mundo vê só o nome de homem aqui, Não tem nenhuma Maria de Alexandria aí, Não tem nenhuma, sei lá, a Sofia de Cesareia. De fato, naquela época havia muito pouco espaço para as mulheres, Mas é interessante que essa Macrina, irmã de Basílio de Cesareia e de Gregório de Nissa, ela era uma mulher de profunda reflexão teológica e certamente influenciou muito o pensamento dos seus irmãos. Ela se reunia com eles para discutir teologia. E ela trazia contribuições riquíssimas para eles no campo da Trindade. Porque os grandes capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, esses 3 homens, eles trabalharam muito no campo da Trindade. Definindo a Trindade, definindo Deus como um ser em 3 pessoas.
fazendo diferença entre o ontos, né, o ser, e a pessoa, mostrando a possibilidade de uma tripessoalidade num ser só. Então eles trabalharam nessa direção, formulando aí a doutrina da Trindade, dando a ela os termos adequados, né? E alguém que também participou disso foi Gregório de Nazianzo, que era amigo deles. Gregório de Nazianzo era amigo especialmente de Basílio de Cesareia. Então trabalharam muito nessa formulação do pensamento trinitário aí por esse tempo. Note, eu mencionei que eles são os grandes capadócios. E Capadócia na Turquia. Agora você vê ali o nome Basílio de Cesareia. Onde fica Cesareia? Você lê na Bíblia, Cesareia fica na Palestina, né? Então como é que pode ele ser um capadócio se ele é Basílio de Cesareia? É que essa aí é outra Cesareia, é uma Cesareia na Turquia, é uma outra Cesareia, não é a Cesareia da Bíblia, é outra. Muito bem, vem o próximo aí, são os defensores da fé, são os apologistas, são os polemistas, são os homens de Deus do passado. Esse homem, João Crisóstomo, na verdade, talvez o nome correto dele deveria ser João de Bizâncio, ou João de Constantinopla. Crisóstomo é apelido, não é o nome mesmo. E o que significa Crisóstomo? Boca de ouro. Boca de estoma é boca. Boca de ouro, Crisóstomo. Por que ele tinha esse nome, Boca de Ouro? Porque ele tinha muitas obturações. Não, nada disso. Né? Tem nada a ver com obturação. Nem sei se ele tinha dente na boca. Né? Devia ter. Mas ele tinha esse nome, João Crisóstomo, o Boca de Ouro, por causa da sua eloquência. Os sermões dele eram sermões extraordinários. Ele fazia as pessoas ficarem impressionadas e levava o auditório às lágrimas com os sermões que ele pregava. Eram sermões poderosíssimos. Lá em Constantinopla, onde ele foi patriarca, ali na igreja de Constantinopla, ele pregava com um poder tão grande que deixava até os poderosos tremendo. Era um homem cuja aparência física não era muito privilegiada, né? Mas quando se levantava para pregar, a sua força era indizível, era algo extraordinário. É possível você encontrar, ainda hoje, alguns sermões de João Crisóstomo, dá para, mesmo em português. Tem um sermão, eu gosto muito dele, que é um sermão chamado Sermão contra os Espetáculos. Porque em Constantinopla havia festividades, que eram festividades oriundas, né, do paganismo, e que eram marcadas por uma forte conotação imoral. As pessoas iam no teatro, e o teatro, o que era o teatro? O teatro era um lugar onde havia jogos, brincadeiras, peças teatrais, sempre marcadas por conotações eróticas, sempre marcadas por conotações sexuais. E houve essa grande festa em Constantinopla e as pessoas da igreja participaram da festa. No domingo seguinte, João Crisóstomo foi pregar. E estava todo mundo lá, santinho que só, sentadinho. Né? Aí ele foi pregar. E olha, irmãos, o sermão dele é uma coisa fantástica. Vocês têm que ler. Procura, né, entra numa livraria católica, talvez ache numa livraria católica, procure lá o Sermão contra os Espetáculos, de João Crisóstomo. É uma coisa extraordinária o sermão dele, o que ele fala. O que ele fala ali, olha, é importante que os irmãos de hoje escutem. É interessante que ele fala assim, olha, eu estava na minha casa, e eu ouvia os gritos lá fora, na farra, na bagunça, na baderna, eu ouvia os gritos, e eu reconhecia os gritos, as vozes de alguns de vocês. Já pensou? Eu reconhecia as vozes de alguns de vocês, devia ter até diácono lá envolvido na bagunça lá. Aquela coisa horrível. E ele então começa a
a desenvolver o seu tema, explicando para a sua igreja quem é o cristão. Ele desenvolve mostrando qual é a identidade correta do cristão. Ele fala, olha, vocês fizeram isso porque vocês não sabem quem vocês são. Vocês não conhecem o perigo do que vocês fizeram e não conhecem a dignidade daquilo que vocês são. E ele menciona uma coisa interessante, ele fala assim, olha, quando vocês saem do teatro e vão para casa, vocês levam com vocês uma prostituta. Aquela prostituta que se apresentou no palco, ali com aqueles seus modos imorais, indecentes, vocês levam ela para casa. Mas vocês não levam aquela prostituta para casa fisicamente. Antes fosse assim. Porque se vocês levassem aquela prostituta para casa fisicamente, ao chegar em casa, a esposa de vocês expulsaria vocês junto com ela. Mas vocês levam aquela prostituta na cabeça de vocês. E ela entra com vocês na sua casa. E aí, quando ela entra com vocês na sua casa, a casa de vocês se torna uma casa pesada. A casa de vocês se torna cansativa, irritante. O trabalho de vocês se torna irritante. A vida, os filhos de vocês se tornam irritantes. A esposa de vocês se torna irritante. Tudo na vida de vocês é um peso, é um fardo, desagrada vocês. Vocês se tornam pessoas amargas. Sabe por quê? O problema não está com a esposa, com os filhos, com a casa ou com o trabalho. O problema é que vocês têm uma prostituta morando na mente de vocês. E ela destrói a paz, a alegria e a felicidade de vocês. Vocês não têm noção do perigo que vocês estão correndo quando participam dessas coisas. E mais, vocês não têm noção de quem vocês são. E eu vou dizer quem vocês são. Por vocês, o sol nasce. Por vocês, as flores brotam. Por vocês, os rios correm e os ventos sopram. Tudo é de vocês. Vocês são herdeiros do mundo. O dia nasce por causa de vocês. As estrelas brilham no céu por causa de vocês. Se vocês tivessem noção da dignidade com que Cristo vos revestiu, vocês teriam uma conduta diferente. Irmãos, a igreja foi às lágrimas. Ele disse, eu estou vendo vocês em lágrimas. E eu louvo a Deus por isso. Não porque eu me alegre em ver vocês tristes, mas porque eu vejo que essas lágrimas são lágrimas de arrependimento. Olha o poder desse homem. Esse homem pregava tão poderosamente contra os vícios que a corte de Constantinopla começou a se doer. Sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso. Foi expulso e morreu no exílio. Porque os sermões dele condenavam os maus costumes. E a corte de Constantinopla era uma corte depravada. Muito interessante João Crisóstomo. Eu gosto muito de João Crisóstomo. Muito, muito. Tente encontrar os sermões dele e ler. É fantástico. João Crisóstomo é demais. Quem vem agora? Ambrósio de Milão. Pastor, vamos ter que parar aqui um pouquinho, né? Ambrósio de Milão é extraordinário. Ambrósio de Milão, vocês têm que conhecer. Então, nós vamos para o nosso intervalo e vocês vão conhecer a história inusitada. Que história curiosa a história de Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão surpreendeu todo mundo com a sua vida. Vocês vão conhecer a vida desse homem, Ambrósio de Milão. Vamos então à nossa reta final. Irmãos, esse pai da igreja, Ambrósio de Milão, jamais sonhou em ser um pastor, um bispo, um religioso, enfim. Ele, na verdade, era prefeito da cidade. Prefeito da cidade de Milão. E o que aconteceu foi que o bispo de Milão foi embora sem ter deixado ninguém para sucedê-lo. E a cidade ficou sem nenhum serviço religioso. E isso criou um certo tumulto, a multidão foi às ruas, pedindo que providências fossem tomadas, porque sem bispo não tinha como ficar. E ele, que era um homem muito eloquente,
ele percebendo aquele tumulto, ele foi até o lugar do tumulto, e ali, no meio da multidão, ele começou a pronunciar um discurso, tentando acalmar as pessoas, e explicando para as pessoas que logo tudo seria resolvido. Ele tinha muito medo que aquele tumulto em Milão comprometesse a sua carreira política. Então ele, com medo disso, tentou acalmar a multidão. Só que como ele era um homem que se comunicava muito bem, tinha uma retórica excelente, ele conquistou a atenção das pessoas, as pessoas acharam o máximo ele lá pregando, e uma criança, não se sabe se foi uma criança, se foi um jovem, enfim, gritou do meio da multidão, gritou Ambrósio Bispo. E quando lhe gritou isso, a multidão ouviu e começou a repetir. Ambrósio Bispo. Ele não, piada, eu nem sou cristão. Eu nem sou cristão. Então, isso não tem cabimento. Mas o povo não parava. O povo não parava de gritar. Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo. Ele não, isso está começando a ficar sério e não continuem com isso, porque não tem cabimento isso. Mas, no entanto, não paravam. Ambrósio Bispo o tempo todo. Ele fugiu para casa, chegou em casa e falou assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês. Falou ali com seus auxiliares: executem todos os prisioneiros, executem todos. Executem esses homens, porque aí verão que eu sou um homem cruel, e aí vão dizer: não, esse homem não pode ser bispo. Fizeram, cumpriram a ordem de Ambrósio, aqueles prisioneiros foram executados. A multidão continuou a gritar: Ambrósio Bispo. E ele então mandou trazerem prostitutas para a casa dele, trouxeram mulheres ali para a casa dele, passaram a noite lá com ele ali, e ele falou: agora vão parar de pedir para eu ser bispo. Não adiantou, a multidão continuou gritando Ambrósio Bispo, não tinha jeito, nada acalmava a multidão. A coisa tomou um vulto tão grande que chegou aos ouvidos do próprio imperador. O imperador falou o quê? Ambrósio Bispo. Tem jeito. Não deu para escapar. Ele chorou, brigou. Ele era jovem, queria ter uma carreira política, jamais. Eu ser bispo? De forma nenhuma. Olha, em 7 dias, ele foi promovido de coroinha até bispo de Milão. Fizeram uma trajetória relâmpago para ele. Fez lá um curso básico ali, alguma coisa ali, bem rápida ali. Ele se tornou bispo lá, ele, olhando de fora, quem olhasse de fora ia dizer: não, isso aí é só uma caricatura, esse homem jamais será um bispo de verdade. Está aí só para suprir um papel, porque ele jamais não vai nem durar nesse cargo. Mas o que é curioso, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós não temos essa informação do que houve com ele. Mas alguma coisa aconteceu com esse homem que fez com que ele se tornasse um dos maiores pastores e pregadores do cristianismo. Não se sabe o que foi. O que aconteceu? Deus trabalhou na vida dele, sem sombra de dúvida isso aconteceu. E ele se tornou um dos maiores. Ele foi, sem sombra de dúvida, ali naquela cátedra em Milão, ele foi, sem sombra de dúvida, o maior pregador. Agostinho de Hipona, que na época era jovem e morava lá, ia na igreja, sem ser cristão, só para ouvir ele pregar. Só para isso. Ele tinha um costume, ele deixava a porta do gabinete da sala dele aberta. E você entrava lá a hora que você quisesse. Ele não tinha nenhuma restrição. Você quisesse ir na sala do pastor Ambrósio, era só entrar. A porta ficava aberta, ele ficava lá estudando, as pessoas entravam, sentavam, ficavam lá, o tempo que quisessem. Dizem, Agostinho fala isso. Agostinho fala que as pessoas às vezes iam lá na sala dele, e ele estava tão mergulhado no estudo da Bíblia, com tanta concentração ali mergulhado, que as pessoas não tinham coragem
de interrompê-lo. Então iam lá, sentavam, ficavam olhando para ele, né? Ele ali mergulhado, estudando e refletindo e preparando os seus grandes sermões, né? E as pessoas não tinham nem coragem de interromper, iam embora. Não que ele achasse ruim, ele era uma figura muito doce. Ambrósio de Milão era uma figura muito doce. E ele atendia as pessoas, conversava, ele aconselhava, tranquilizava. A mãe de Agostinho, por exemplo, era uma mulher muito, muito atormentada pela vida ruim do seu filho. Agostinho era um homem descrente, incrédulo, e pelo esposo. O esposo dela, pai de Agostinho, era um homem incrédulo também e evidentemente, judiava da esposa algumas vezes. Na época, esse tipo de coisa parece que era comum, porque Agostinho conta que as vizinhas lá de sua casa, elas conversavam com a mãe dele, mostrando marcas que os maridos faziam nelas de bater mesmo, de bater, ou de direito das mulheres, né? Isso não tinha na época, né? Então, esse tipo de agressão talvez fosse mais comum do que a gente imagina. E ela conversava com aquelas senhoras, dizendo que elas deveriam se acalmar, tudo mais, né? E tudo isso, toda essa postura que ela tinha, sem sombra de dúvida, era estimulada pelo pastor dela, que era Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão era pastor da mãe de Agostinho. Ela frequentava a igreja dele, e às vezes com o filho, que ia lá só para assistir às palestras. Mas ele foi um homem de muita coragem, um grande pregador, muito corajoso. Aconteceu uma vez, em Tessalônica, que o imperador Teodósio, por causa do assassinato do prefeito de Tessalônica, o imperador Teodósio reuniu milhares de 7 mil cidadãos de Tessalônica. Ele os reuniu num ginásio na cidade, depois da morte do prefeito que foi assassinado. E ele mentiu, o imperador mentiu, dizendo que tinha perdoado a cidade. E acreditaram. Foram até esse ginásio, e quando estavam todos lá, naquele ambiente festivo, Teodósio fez sair o exército e matou 7 mil pessoas. Quando ele voltou de Tessalônica, ele passou em Milão, chegou em Milão, e chegando em Milão, ele foi à igreja para tomar ceia. Quando ele chegou na igreja, Ambrósio foi até a porta e falou para ele: olha, você não vai entrar aqui. As suas mãos estão sujas de sangue e você não vai contaminar a ceia do Senhor com essas suas mãos sujas de sangue. Você está sujo, você é um pecador. Se você não se arrepender e confessar publicamente o seu erro, nessa igreja você não vai entrar. Agora vejam bem, ele disse isso para o dono do mundo, disse isso para o imperador romano: você não vai entrar aqui. É interessante, as pessoas, mas o que aconteceu, né? Como acabou essa história? Muito simples. Teodósio teve que se submeter, não teve opção. Não teve opção, ele teve que se ajoelhar ali, publicamente, pedir perdão do seu pecado, confessar seu pecado publicamente. Então sim ele pôde entrar na igreja de Milão. Na porta da catedral de Milão, ainda hoje, na porta da catedral existe uma porta feita de bronze, e essa porta de bronze, uma porta gigantesca de bronze, ela tem as várias cenas da vida de Ambrósio, né? E uma das cenas que aparece lá na porta é o imperador Teodósio de joelhos diante dele, né, numa atitude de penitência, né, pedindo então perdão a Deus do seu pecado para poder entrar na igreja. Então ele foi muito, muito zeloso e corajoso, e um grande pregador também, um dos maiores pregadores que a igreja já conheceu. Depois dele, nós temos aqui aparece de novo aí o Ambrósio. Jerônimo
foi o tradutor de uma versão da Bíblia chamada Vulgata Latina. A Vulgata foi traduzida por Jerônimo. Ele foi um monge durante algum tempo, na verdade a maior parte do seu tempo. Ele foi secretário de um pastor, de um bispo em Roma chamado Damaso. Depois ele foi para a região da Palestina, perto de Belém, e ficou no mosteiro ali durante 35 anos. E ele foi um tradutor da Bíblia. E a tradução mais famosa de Jerônimo foi a Vulgata Latina. Agora, a Vulgata Latina é usada pela Igreja Católica até hoje. É a Bíblia reconhecida pela Igreja Católica até como inspirada. A Igreja Católica tem um respeito muito grande pela Vulgata Latina. Mas Jerônimo cometeu alguns erros na tradução. E por ter cometido esses erros, isso trouxe um custo um pouco alto para a igreja. Por exemplo, quando Jerônimo traduziu as palavras do anjo a Maria, né? O anjo chega para Maria e fala assim: ave, em latim, né? Ave, né? Salve, né? Agraciada, não é assim que o anjo fala? O que é agraciada? É alguém que recebeu graça. Jerônimo traduziu diferente. Ele disse: ave, gracia plena, cheia de graça. E aí transmitiu que ideia? Que Maria não recebeu graça, mas ela tem graça para dar. E esse erro de tradução, até hoje, transmite essa ideia de que Maria dá graça àqueles que se aproximam dela. O erro foi gramatical, o erro foi de tradução, traduziu errado, ele não soube traduzir. Ele pegou, no texto o anjo fala: salve, favorecida, agraciada. Ele traduziu: salve, cheia de graça. E aí, até hoje, você pergunta para qualquer pessoa aqui, né? Maria, complete a frase: Ave Maria. A pessoa fala o quê? Cheia de graça. O que significa isso? Significa que Maria, ela tem graça para dar. Quando é o contrário, ela recebeu graça. Um outro erro que trouxe problemas para a igreja. A visão do casamento como um sacramento. Por quê? Porque o livro de Efésios fala sobre o casamento o seguinte: grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Jerônimo traduziu assim: grande é esse sacramento. Porque sacramento traz a ideia de mistério. E a Igreja Católica entende o casamento como um sacramento. Quando os reformadores, no século XVI, tiveram contato com a língua grega através do Novo Testamento de Erasmo, que foi lançado em 1516, um ano antes da Reforma, eles compararam o texto grego com a tradução da Vulgata e perceberam esses desvios. E aí mostraram: olha, a igreja tem práticas baseadas em traduções erradas da Bíblia. A igreja tem práticas que estão fundamentadas não na Bíblia, mas em erros de tradução. Nós temos que corrigir isso aí. E aí, é claro que isso trouxe conflitos mais diversos, né? Então, por isso que é importante, às vezes os alunos de grego nos seminários reclamam, né? Para que estudar grego? Não, olha, vocês não têm noção dos grandes problemas que a igreja enfrentou e enfrenta até hoje, por causa de erros de tradução. Uma palavra mal traduzida, trazendo erros doutrinários grosseiros. Então é muito importante sim que o aluno aprenda isso. Aprenda as línguas originais para não cair no erro de Jerônimo. Durante 1000 anos, a igreja esteve no desvio, porque Jerônimo traduziu uma palavrinha errada. 1000 anos. Imagine só, que prejuízo enorme. Muito bem. E, por último aqui, o principal dos pais da igreja é aí
Agostinho de Hipona, de quem eu sou devoto, né? O devoto de Agostinho. Agostinho nasceu no norte da África, em Tagaste, e a mãe dele se chamava Mônica. E o pai dele se chamava Cebolinha. Não, estou brincando, não é Cebolinha. O pai dele se chamava Patrício, não era Cebolinha. E a mãe era crente, o pai não era. E ele também não era crente na sua juventude, enfim, ele cresceu. E, na verdade, Agostinho teve uma vida de devassidão na área moral, na área sexual. Agostinho, ele se envolvia com prostitutas e dançarinas. Era um homem que se entregava aos prazeres assim. Ele foi maniqueu durante um certo tempo, depois abandonou o maniqueísmo. E foi professor de retórica também, sempre na busca da verdade. O que aconteceu com ele foi muito curioso. Ele estava em Milão, morando em Milão, e era professor ali de retórica, e morava ali com um amigo chamado Nebrídio. E ele tinha também um filho chamado Adeodato. Esse filho, Adeodato, era de uma concubina dele. Era um filho de uma mulher com quem ele tinha morado com ela, né? Depois que ele se converteu, claro, ele rompeu com ela e tudo mais. Mas esse menino Adeodato, ele morreu jovem, depois de ter se convertido também. E Agostinho estava em sua casa e recebeu a visita de um amigo, que ele não menciona o nome, e esse amigo contou a história para eles de um homem chamado Antônio, que tinha abandonado todos os seus bens para servir a Cristo. E Agostinho, que vinha numa trajetória de muita angústia, de muito desespero, de muita busca de Deus, e cansado também das suas iniquidades, dos seus pecados e tudo mais, ele ficou muito impressionado com essa história. E ele se levantou, depois que esse visitante foi embora, ele conversou ali com seu amigo, e ele foi ficando emocionado na conversa, e ele saiu da casa e correu até uma árvore, ficou embaixo da árvore, debaixo de uma figueira, e ali ele deu curso às lágrimas. E ele escreveu um livro chamado Confissões. Ele conta que ele chorou ali, mas ele chorou de soluçar mesmo, ele não conseguia segurar o pranto, chorando muito, chorando de angústia, de desespero, vendo a sua condição de miséria, enquanto outras pessoas conheciam a Cristo e ele ali buscando a verdade sem conhecer nada. E ele diz que enquanto estava lá debaixo da árvore chorando, do outro lado, na casa vizinha, ele escutou vindo de lá um canto, era uma musiquinha de uma criança, era a voz de uma criança. E essa criança cantava uma musiquinha que ele nunca tinha ouvido. Era uma canção infantil, e ele parou para escutar aquela canção infantil porque ele nunca tinha escutado, né? E a canção, a musiquinha infantil, dizia duas palavrinhas em latim, né, que era a língua lá da época, né? Tolli lege. Tolli lege. E essas palavras significam toma e lê. Toma e lê. E ele parou e ficou ouvindo. Toma e lê, toma e lê. E ele lembrou que em cima, dentro da casa, em cima de um armário, tinha um Novo Testamento, ou uma porção do Novo Testamento lá. E ele entendeu que aquela musiquinha era uma espécie de recado de Deus para ele. Ele foi até a casa, pegou o livro, voltou para debaixo da figueira, abriu o livro, ele abriu exatamente em Romanos capítulo 13, nos versículos 13 e 14.
E quando ele leu esses versículos caíram como um raio em cima dele. Porque os versículos descreviam exatamente a vida dele. E os versículos diziam, olha, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em concupiscências e discórdias, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando ele leu isso, ele narra isso nas Confissões, no livro dele, ele sentiu que uma luz invadiu o seu coração. E toda tristeza, toda dúvida, todo medo, tudo desapareceu. Naquela hora ele creu. Naquela hora ele creu e nasceu de novo. Ele se converteu lendo Romanos capítulo 13. E quando ele fez isso, quando ele leu o texto e foi tocado ali pela graça de Deus e sentiu todo o peso dos seus ombros desabarem, ele correu até a casa, chamou seu amigo Alípio e mostrou para Alípio o texto. Quando Alípio leu, Alípio também se converteu. Eles dois então, juntos, correram e foram falar com a Mônica. E contaram para a Mônica o que tinha acontecido. Mônica então se alegrou muito, ficou muito feliz, o filho se converteu e tudo mais, e comunicaram isso a Ambrósio, e Ambrósio então mais tarde batizou Agostinho de Hipona sem saber no que ele iria se tornar. Agostinho de Hipona mais tarde se tornou bispo da cidade de Hipona, no norte da África, e se tornou o maior teólogo que o mundo já viu. Nunca houve um teólogo como Agostinho de Hipona, jamais. Foi um teólogo que trabalhou, que desenvolveu a teologia cristã em várias áreas. Ele se envolveu com a controvérsia maniqueísta, atacando o pensamento dos maniqueus, se envolveu com a controvérsia donatista, atacando as ideias de Donato, e se envolveu com a controvérsia pelagiana, atacando o pensamento de Pelágio. E com isso ele supriu a igreja de uma teologia muito madura. Os reformadores do século XVI, se você abrisse a biblioteca deles, você iria encontrar na biblioteca dos reformadores o Novo Testamento e os escritos de Agostinho. Quando você lê os escritos dos reformadores do século XVI, você encontra citações do Novo Testamento e dos livros de Agostinho. Claro que eles não criam que Agostinho tinha a mesma autoridade que o Novo Testamento, mas eles reconheciam em Agostinho um teólogo realmente sério, profundo e maduro. E isso é reconhecido inclusive pela Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece em Agostinho um dos maiores, ou o maior dos pais da Igreja. Os livros de história eclesiástica apresentam Agostinho como o maior de todos. Ele foi realmente insuperável. A história da Igreja não produziu ainda um teólogo do porte dele. Sua criatividade, a sua inteligência, a sua profundidade, o número de livros que ele escreveu, enfim. Agostinho escreveu sobre tudo. E foi, sem dúvida, o maior teólogo. Morreu no ano 430, quando a sua cidade estava cercada pelos vândalos. A cidade de Hipona estava cercada. Enquanto a cidade estava cercada, ele estava morrendo ali dentro da cidade. Pondo fim, dizem, que ele pôs fim a uma era. Alguns marcam aí o final da igreja antiga com a morte de Agostinho, o maior dos pais da igreja. Eu pessoalmente sou sou um admirador muito grande de Agostinho. As pessoas que me conhecem brincam bastante comigo por causa disso, até falei que me chamam de devoto de Santo Agostinho. Agostinho escreveu muitos livros, os principais são as Confissões de Agostinho, que é autobiográfico. É um livro autobiográfico, conta a história, ele contando a história dele. Você ler esse livro, você vai gostar muito. Agostinho conta a sua vida. Agostinho é o personagem antigo sobre quem nós mais temos informação. Por quê? Porque ele foi o primeiro a escrever uma autobiografia. Antes dele ninguém escreveu autobiografia, ele escreveu a dele. Claro, se é autobiografia tem que ser a dele. E nós temos informações sobre a infância dele, temos informações sobre tudo. Então é muito rico o que nós temos sobre a vida desse homem. E ele escreveu também um livro chamado A Cidade de Deus, contra os pagãos. A Cidade de Deus
é um livro que ele escreveu, ele era muito, muito ocupado, ele escreveu de madrugada esse livro, né? Muito cheio de coisas para fazer, afazeres, cartas para escrever, sermões para preparar, controvérsias, atendimento de pessoas, enfim, tudo isso ele tinha que dar tempo para tudo isso. E ele, mesmo assim ele escreveu A Cidade de Deus com 22 pequenos volumes, 22 fascículos, né, que são colocados em 2 volumes geralmente, que é um livro grande. E nesse livro ele explica que ele dá uma resposta aos pagãos, que os pagãos disseram o seguinte: olha, Roma caiu porque abandonou os deuses. Roma caiu porque abraçou o cristianismo. Então Agostinho escreveu esses livros da Cidade de Deus para mostrar, para provar que a queda de Roma não aconteceu porque ela abraçou o cristianismo. E aí ele apresenta a primeira filosofia cristã de história, mostrando que a história caminha para o dia em que todo mundo estará debaixo do cetro do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele apresenta um panorama, uma visão da história do mundo, desde o começo, desde o Antigo Testamento, até o dia final, mostrando que a história caminha nessa direção, que Roma caiu, porque a tendência é a cidade de Deus, que é a igreja, o povo de Deus, ele se expandindo, até o dia em que o próprio rei estará aqui e reinará sobre tudo. Então foi uma filosofia cristã de história, a primeira que ele apresentou aí no livro A Cidade de Deus. Ele fala que há 2 cidades, a dos homens e a de Deus. A dos homens foi fundada por Caim. Caim, quando matou Abel, ele fundou uma cidade depois. Vocês leem lá o texto, ele sai e funda uma cidade. E aí começa então a história da cidade dos homens, fundada pelo pecado, fundada pelo amor próprio, fundada pelo egoísmo. Mas Abel também fundou uma cidade, porque Abel foi para o céu. Então ele começa ali uma cidade também. E aí a história humana é isso, é o conflito entre as 2 cidades. A cidade de Deus tem cidadãos aqui, na cidade dos homens. E a história caminha nesse sentido, o conflito entre as 2 cidades. Nós da cidade de Deus em conflito com a cidade dos homens. É isso. E é bom ter essa noção, né? Bom, nós não somos dessa cidade, estamos só aqui, nós somos cidadãos de outra pátria. Muito bem, então esse foi Agostinho de Hipona, o maior dos pais da igreja. Vamos ver se tem alguma foto dele aqui. Olha aí, você tem aí Jerônimo do lado de cá e Agostinho aí do seu lado direito. Essa é uma pintura bastante famosa de Agostinho, se não me engano é de Caravaggio. A pintura os livros de história geralmente trazem essa pintura de Agostinho. Sempre ele é visto como alguém assim, um homem magro, alto. Ele é apresentado desse jeito. E aqui nós vamos ver brevemente a igreja antiga, a vida e o culto da igreja nos primeiros séculos. Então nós vimos que a igreja tem o dever de defender a fé, a igreja tem o dever de proteger a si própria contra as calúnias, contra as mentiras, que nós não podemos viver na igreja como pessoas inertes, despreocupadas com a verdade. A igreja antiga mostra essa responsabilidade histórica. Nós vamos deixar alguma coisa para as gerações futuras.